Saudações, caros irmãos. Desejo que estejam todos bem, com alegria, com tranquilidade, desfrutando de esperança, valores espirituais e extrema tranquilidade. Se ficar só a tranquilidade, o resto tudo pode ir embora. Isso aí já garante. Quem tem tranquilidade está bem de todos os jeitos, até espiritualmente. Porque se não estiver espiritualmente bem, não tem tranquilidade. Por mais que tenha todas as outras coisas. E a tranquilidade é o escopo máximo da objetivação de cada um. Nós todos almejamos cair neste estado de serena tranquilidade. Para isso nós temos que comprar. Não se ganha isso. E custa caro. Existem várias moedas que pagam as mercadorias que a gente precisa comprar. Certas moedas não são compradas com dinheiro. Certas mercadorias não são compradas com dinheiro, mas com outras moedas. A tranquilidade é uma. A moeda que paga a compra da tranquilidade é a vida reta. É o extremo esforço, ou o esforço que não precisa ser extremo, mas um esforço persistente de viver vida reta, digna, virtuosa. Se for assim, o indivíduo tem tranquilidade. E a tranquilidade é crescente. Começa pequena e vai crescendo com o tempo, com a prática das posturas dignas e das virtudes. E ela vai crescendo. E a gente toma posse, se sente muito bem e não precisa pensar que é só isso. Não, ela ainda vai crescer muito. Vai chegar a um ponto de crescimento máximo. Tranquilidade máxima. E daqui até lá, ela vai acontecendo na proporção em que a pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente. Nós só não estamos mais adiantados em tranquilidade porque nós temos muitas falhas de comportamento. Para dizer a verdade, todas as dificuldades que nós passamos, todas, sem exceção, todas, até pisar num grão de areia que machuque seu pé, pouquinho, machuque só um pouquinho, isso aí já é uma dificuldade que decorre de uma imperfeição. Só as imperfeições são responsáveis pelas nossas dificuldades. Por isso o grande remédio que Jesus trouxe para a humanidade foi a cura das imperfeições. E a troco disso, Jesus prometia uma paz suprema que ele chamava de reino de Deus no coração. E ele ensinou quais eram os comportamentos necessários para o indivíduo adquirir um tal bem. Era o procedimento consciente e esforçado de se importar com os outros. Ele chamava isso de amor. Se importar com os outros. Você pode se importar com os outros
por um motivo de prazer seu. Isso não chama amor. Chama interesseirismo. Eu quero muito bem que você tenha ótima saúde, que você está me devendo muito dinheiro e vai me pagar mensalmente. Então você não pode morrer de jeito nenhum. Vou cuidar de você. Quer dizer, interesseirismo. Eu quero o seu bem. Claro, para você trabalhar, ganhar o dinheiro e me pagar. Ou então uma mulher muito bonita que o sujeito tem, e ele fala, eu quero o seu bem, não quero que você morra de jeito nenhum. Interesseirismo. Por quê? Porque se você morrer vai ser péssimo para mim. Eu vou ficar sem você. Doída essa, né? Doída, né? Indireta. É uma indireta para todos aqui. Porque o nosso amor costuma ser assim. Eu gosto tanto de você que se você sair da minha vida eu estou perdido. Então realmente eu não gosto tanto de você, eu gosto tanto é de mim. Porque o sofrimento vai ser para mim. Você só vai embora. Então a gente precisa tomar cuidado para aprender sobre o amor. O amor que é se importar com os outros é se importar verdadeiramente. Porque se for por interesse próprio, não é amor. Até a mãe precisa tomar cuidado com o amor que ela tem pelo filho. Ah, esse menino eu amo tanto que se ele morrer, eu morro. Tá, mas está errado isso? Assim, não sei. Só estou te dando a regra, eu não inventei essa conversa. Essa regra vale para mim também. Não pergunte para mim, não. Pergunte para você. Você ama mesmo ou ama a si? Então daí surge aquele conceito de que é isso aqui? Não combina com o nosso assunto aqui. Não que a pessoa tenha errado em escrever aqui, coitado. Se eu estiver me importando com os outros, eu não posso ficar descobrindo falha neles, né? E tem uma coisa que Jesus ensinou, mas a gente é muito descuidado dela. Muito. Que é isso que eu estava falando aqui, do interesseirismo. Mas Jesus falou uma frase lá, que a gente precisava de aprender e pensar nela, para usar. Não é só pensar agora, não. Usar diariamente. Ele disse assim, vou escrever, eu não vim para ser o quê, hein? Quem que vai falar? Ele não veio para ser o quê? Para ser bonito? Para ser bonzinho? Hein? Eu não vim para ser? Vários falaram. Fala alto aí, deixa eu ver. Hein? Fala alto, deixa eu ver. Egoísta? Ele não veio mesmo para isso não, né? Nem egoísta, nem para ser honrado. Não, mas essa frase aqui é a palavra servido. Tinha que ter falado alto. Eu não vim para ser servido. Vírgula. Mas
para servir. Para servir. Isso foi ele. Ele que era assim. Ele não veio para ganhar, não veio para receber benefício, não veio para ser admirado, não veio para ser adulado, não veio para ganhar presente, não veio para as pessoas gostarem dele. Não vim para ser servido. Eu vim para servir. E aí ele não falou, mas a gente continua para ele, né? E tudo que eu fizer nesse mundo, tudo que eu falar e agir e produzir e fizer, tudo estará dentro dessa tônica. Será para o seu interesse, não para o meu. Bom, nós não vamos conseguir viver assim. Mas pelo menos a gente precisava aprender e tomar uma decisão de melhorar o nosso procedimento nessa linha. Mesmo que você não fique 100%. 100% não. Você não precisa 100%. 10%. Fala, 10%? Eu não tenho 10%? Fala, não sei, você que responde. Você tem 10% de servir os outros? Porque a gente costuma servir-nos o tempo todo. 100% servindo a gente. A gente age. Quando a gente está completamente distraído, a gente age 100% a serviço nosso. Ah, não é só meu não. Tem hora que eu quero para o meu filho ali também. Igualzinho, cai para você. Se serviu o seu filho, serviu você. E quando você serve o seu filho lá, você está se servindo, porque se ele morrer, você está enrolado. Então, olha só. Mas a nossa conduta conveniente é uma que a gente precisa conhecer para a gente tentar. Se você não fizer, não fica aborrecido não. Se você não conseguir. Mas você não pode deixar de tentar. Porque se você tentar, já está bom. Tem uma trovinha de um espírito que fala assim: nós sempre vemos o mal, o crime e a perturbação. Mas note, vemos o mal, Deus considera a intenção. Nós vemos o crime e a perturbação. Nós vemos o mal, mas Deus considera a intenção. Quer dizer que se você teve a intenção de fazer o bem, mesmo que não tenha dado certo, você fez. Deus considera a sua intenção. E outra coisa, se você quiser pegar o cara, mesmo que você não pegue, Deus considera a sua intenção. Então cuidado com o que você quer. Porque a gente pensa que, eu não fiz nada. Será que foi nada mesmo? Você nem pensou. O sujeito chegou na sua casa, você fora de hora, e o cara é meio chato. Você gostou? Mas não falei nada para ninguém. Mas gostou? Ou você olhar para trás assim, troca. Idiota. E, querido amigo, entra. Que bom que você veio. Aí, isso aí é o social conveniente. Porque pior do que isso seria falar assim: o que você veio fazer agora aqui? Eu não estava te esperando.
Não estou preparado para te receber? Faça favor de voltar. Bom, isso é pior do que o que você fez, né? Então você devia fazer mesmo aquilo. Fala, mas e a intenção? A intenção define você. É essa que você tem que mexer, corrigir. Melhorar as suas intenções. Como é que melhora? Faz devagarinho, tentando. Tentando sempre. Sem desistir. Tentando sempre. Você não precisa acertar, mas precisa tentar acertar. Você não precisa passar no concurso, mas precisa querer passar, estudar e fazer. Se não passar, volta lá, fala, não passei porque eu não sabia direito, mas agora eu vou estudar mais e vou passar. Você não tem que passar, mas tem que fazer o possível para passar. Vai acabar passando. Todo mundo que passou em concurso acabou passando. Quase ninguém passa da primeira vez. Esses concursos difíceis que tem hoje. Vestibular de medicina, por exemplo. Você passa na quarta, quinta vez que faz. Terceira, quarta, quinta. Conheço um cara que passou da primeira vez. Falei, também conheço. Chamava Einstein. QI 240. Sendo que 140 já é gênio. De 129 até 140 é superdotado. De 140 para cima é gênio. Einstein era 240. Você conhecia um que fazia? 240. Não era vantajoso. Aquele cara não existe, é exceção. Pega o normal aí. Conheço um cara que é juiz de direito. Aqui em Araçatuba. Fez 5 vezes. Na quinta ele passou. 1 por ano assim ele fazia. Todo ano. E estudando. Transformou-se num grande juiz e tal. Pouco tempo eu estive lá em Araçatuba, eu estive com ele. Grande cara. Agora já tem mais de 10 anos que ele é juiz, já está. Passou na quinta tentativa. O que você não pode é deixar de tentar acertar. Isso posto, você deve se tranquilizar por não ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Você só precisa tentar. Tentar acertar. Tudo você vai tentar acertar. Acertar dentro de princípios éticos. Dentro daquela norma que você... Bom, aquilo que Jesus ensinou lá. O que Jesus falou é o melhor código de boas maneiras que existe. É dentro daquilo que a gente deve pensar a vida. E ele então falou que não veio para ser servido, mas para servir. E ele, numa outra passagem, ele disse assim: tudo o que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Quer dizer que eu não vim para ser servido, vocês também não. Vocês podem tentar isso aqui. Mas hora nenhuma eu posso ser servido? Pode. Toda vez que o outro quiser servir você espontaneamente, pronto, já foi servido. O que você não pode é ser servido por uma provocação sua. Por uma intenção. Você finge que está servindo o outro, mas está servindo a si mesmo. Isso é que não pode. Fala, não pode? Fala, não. Não, querido, deixa eu corrigir. Poder pode. Você não deve. Mas como você tem liberdade, então você pode. Pode até matar os outros. Você quer matar uma pessoa, quem é que impede? Nem Deus não impede. Então poder pode. Só não deve. Não deve por quê? Porque toda vez que você prejudica alguém, minimamente que seja, a lei divina
registra aquilo dentro de você. É o seu psiquismo que registra e arquiva dentro de você. E essa energia, essa notícia arquivada é energética e ela fica lá. E ela fica lá e não é boa. Então ela começa a bloquear o seu progresso. Num certo momento, você tem que se livrar dela. E para se livrar daquela energia correspondente ao mal que você fez, você vai gerar para si mesmo uma situação dolorosa correspondente à que você fez. Se você não fizer isso, a lei divina faz para você. E aí então, nós vamos voltar a isso aqui. Vou guardar aqui, ó, para voltar depois. Estudar um pouquinho mais isso. Mas vamos estudar as dificuldades. As dificuldades que a gente tem na vida. A gente tem quatro tipos de dificuldades. Dificuldade por causa de dinheiro. É uma. Nossa, é uma só? Eu passo tanta falta de dinheiro que não é só uma, não. Umas 200 assim. Mas não, 200 situações, mas é tudo falta de dinheiro. Então, a falta de dinheiro minimamente necessário, a falta desse aí, é muito dolorosa. Acima disso, não é doloroso, mas prejudica a sua competência para ser ganancioso. Tem gente que tem bastante, mas ele nem nota, ele quer muito mais. Então ele passa uma falta de dinheiro horrorosa e ele tem só 10 milhões guardados e tal, aplicados. Mas ele quer muito mais, ele conhece um amigo que tem 100, então ele só tem 10, ele se considera pobre. A falta de dinheiro é uma das dificuldades que a gente passa na vida. E a nossa vida social precisa muito de dinheiro, porque a gente vive dos benefícios sociais, né? E o nosso conforto é todo prazeroso, todo conforto. Não corresponde a necessidades da gente, mas corresponde a desejos da gente. Uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Você, por exemplo, tem uma televisão lá de 32 polegadas, muito boa, plana, tal, moderna, LED, essas coisas, tudo que tem aí de novo, né? Mas aí você viu propaganda lá na própria TV, de uma outra TV, que tem 48 polegadas, e que é um cinema verdadeiro. Você via até a perna da bactéria lá na grama, lá naquela TV. Aí você fala, quero uma dessa. Isso aí não é necessidade, é desejo. Você já tem uma, para que você quer aquela? Não, mas a minha não é igual àquela. Então é desejo, não é necessidade. Daí, olha bem quanto a gente sofre por falta de dinheiro. Porque além das necessidades, que quase sempre a gente não tem tudo que precisa. Quase sempre. A gente não tem tudo que precisa. Então, as nossas necessidades estão vigendo, estão acontecendo. E tem os nossos desejos, que são outras coisas bacanas que a gente vê e quer comprar porque deve ser gostoso ter aquilo. Você não precisa, mas é conforto, é confortável ter. Então, por uma questão de conforto, você quer ter. Isso é desejo. O desejo do conforto.
além do mínimo necessário, corresponde a uma falha de caráter da sua parte. E esta falha tem que ser corrigida, porque ela leva a sofrimento. Toda falha de caráter leva a sofrimento. Todas as nossas dificuldades, todas vieram. Resultaram de quê? De falhas de caráter. Falhas. Todas. Então, quando você tiver com qualquer tipo de problema, você sabe que aquilo foi produzido por você. Agora, essas dificuldades têm duas origens. Elas são decorrentes de falhas de caráter, mas elas são decorrentes de causas desta vida. E de causas de vidas passadas. Então são dois tipos. 80% vem daqui, ó. 80% das causas que nos prejudicam são desta vida. 80. Só 20 é que são devidas a causas do passado. E esses 20 aqui, ó, não são muito fortes, nem muito pesados. Se você conseguir corrigir o seu caráter e se aperfeiçoar no comportamento para respeitar os direitos dos outros em todas as oportunidades, se você fizer isso, você elimina 80% do seu sofrimento. Ou a sua vida melhora 80%. Bastando você corrigir o seu comportamento. A gente não nota como o nosso comportamento é ruim. Até quando ele parece bom. Porque tem hora que você está agindo, comportando, de um modo que você não viu erro nenhum. Mas se for comparar com o manual do amor, você agiu muito errado. Em casa, por exemplo, tem uma falha de comportamento grave chamada indiferença. Indiferença. Falta grave que a gente comete com os parentes. Se você se dedicar a identificar as suas falhas por indiferença, você vai ficar abismado com você. Mas a gente não consegue fazer isso com a gente. A gente faz com os outros. Então, dedique-se a descobrir a indiferença dos outros com você. Aí você descobre como é que você é também. Então faça esse teste. Quando uma pessoa chegar para conviver com você, para te tratar, para te cumprimentar,
Repare como é que você acha que ela devia fazer. Você vai ver que ela não faz daquele jeito. Ela chega e fala, oi, como vai? Tudo bem? Aí você fala, como é que seria um jeito melhor dela fazer comigo? Como é que eu gostaria mais? Olha, eu gostaria mais ela assim, oi, como vai? Eu gostaria mais disso. Mas você faz isso? Não, porque é meio chato, né? Não é meio oferecido, não, se eu ficar... Aí, ó, você tem medo de ser suave, de ser amoroso e cair no ridículo. O seu sensor. Isso é quando você identifica, porque usualmente você não precisa cair no ridículo para ser muito melhor do que é. Eu fico, às vezes, lidando com os meus filhos, e eu vou contar para vocês um segredinho. Que acontece com todo mundo, não é novidade acontecer comigo. Os meus filhos me tratam muito bem. Muito bem. Até quem me trata muitíssimo bem, dos meus filhos, tem hora que eu fico reparando que não era isso que aquele filho devia estar fazendo comigo. Por exemplo, eu falo com ele uma coisa, com o filho ou a filha, né? Não estou identificando aqui qual que é, não. Qualquer um deles. E eu falo uma vez, aí ele está olhando lá no telefone, e eu falei, e ele não deu resposta nenhuma. Ele, o filho. Mas o filho pode ser a filha, você entendeu? Não deu resposta nenhuma. Aí eu falo de novo, e ele não deu resposta nenhuma. Aí eu paro de falar, passa uns 3, 4 minutos, ele fala, pai, o que foi que você falou? Bom, olha aí, eu anotei uma falha chamada indiferença. Porque se eu não fosse o pai, e fosse, por exemplo, um namorado, ou um grande amigo, que está visitando, ele não faria isso, faria de outro jeito. Ou seja, se fosse uma visita, se fosse uma pessoa que requer mais cuidado, a gente não cometeria esse erro. A pessoa falou com a gente, fala, como é que é? Como é que é? Desculpa, não ouvi. Da primeira vez que a pessoa falou. Aí, quer dizer, você tem uma atenção com as visitas, com aquelas visitas queridas, você tem uma atenção quase perfeita, praticamente perfeita. Você procura não errar nada e está atento ali e tal. Principalmente se for uma pessoa de prestígio. A pessoa só falta... Bom, eu costumo ir fazer palestra por aí, né? Em várias cidades. Há pouco tempo eu fui fazer um seminário em Belo Horizonte. Passei lá 3 dias estudando com um grupo grande lá que me convidou para ir lá fazer isso. Então eu fiz 2 palestras no primeiro dia, fiz uma de manhã, outra de tarde, e de noite nós fomos jantar na casa de alguém lá do grupo, e aqueles principais ali, e um pessoal... Bom, eu estou falando isso para contar como é que eles me trataram. Porque eu era um convidado de fora, que já tinha feito palestra, que eles gostaram, admiraram. Então, estavam me considerando uma pessoa de prestígio aos olhos, prestígio relativo aos olhos deles ali, né? Mas era. Então, na hora que eu cheguei lá na casa, o que aquele pessoal fez para me agradar, não está escrito em gibi nenhum. Nem no dicionário não está escrito. Como é que faz um negócio daquele? E eu fiquei lá, usufruindo daquilo. Para dizer a verdade, gostei para danar, sabe? Oh,
trem bom é ser tratado com extremo. Outro dia fui na casa dessa daqui, junto com essa e aquela e mais alguns aí, né, e tal, um grupinho lá. Fazer uma reunião cultural lá. Eles me trataram tão bem lá. As três aqui, ó. Fora os outros, né? Que estavam lá. Por quê? Bom, porque gostam de mim? Eu aposto que essa daqui gosta muito de mim, mas menos do que ela gosta da filha dela, que estava lá também e tal. Eu estou dando um exemplo, direto com ela aqui. Ela gosta muito mais da filha, porque isso é natural, ela não é. Mas ela me tratou melhor do que ela trata a filha dela, isso eu garanto. Porque eu era visita e estava ali e tal, né? Quer dizer, era uma reunião de cultural, reunião de estudo, Nós ficamos lá até quase 1h da manhã, conversando, e foi muito agradável e tudo mais. Mas, eis aí. Então, o André Luiz Espírito, escreveu uma frase assim: experimente tratar os de casa como você trata as visitas. Está lá no livro dele. Aí a gente entende que ninguém trata os de casa como trata as visitas. E se não trata, o que é que está acontecendo? Está tendo alguma indiferença. Mas tem jeito de conviver com uma pessoa sem ser indiferente, hora nenhuma, sempre com muito agrado? Ter até tem, mas a gente não tem exemplo para contar, né? Quer dizer, nunca vi. O que eu vi acontecer comigo não era... Não. Bom, teve uma festa para minha mãe quando ela fez aniversário de velhice. Ela fez 97 anos. E a minha mãe tem muitos filhos. Eu sou o 17º filho dela, o último dela. Então, para cima de mim, tem uns 300, né? Antes de mim. Mas, minha mãe fez... E essa turma, cada um mora num lugar. Tem gente que mora em Brasília, tem gente que mora no Rio, tem gente que mora no Sul, lá em Minas, em São Paulo, capital, no interior de São Paulo. É gente para tudo que tem lugar. E são filhos casados com filhos que... Né? Então, tinha uma sobrinhada do cão. Juntou todo mundo lá em São Paulo, na casa de uma das minhas irmãs de lá de São Paulo, que fez uma festa para minha mãe e juntou a família toda lá. Então, eu fui daqui, né, para passar também lá. E naquele dia, nós ficamos um dia inteirinho lá, convivendo, que era uma festa para minha mãe, que foi feita a festa. A festa ia ser feita no dia seguinte. Então, nesse primeiro dia, o pessoal estava chegando. No dia seguinte, o tal dia da festa, a festa foi 6h da tarde. O dia inteirinho, nós passamos juntos lá. Aí, eu tive um exemplo de como é que parentes, irmãos, assim, sobrinhos, etc., podem ter uma convivência diferente. Diferente é o oposto de indiferente. Indiferente é o normal, não é? É ou não é? A gente não trata os parentes com indiferença? Dentro de um padrão normal? Então vamos chamar de diferente quando não é indiferente. Pois bem, aquele convívio lá com as minhas irmãs foi diferente. Eu estou dentro de casa com eles lá, né? Não cabia mais agrado. Mas toda vez que eu passava perto de uma, tinha um agrado. E quando não tinha nenhum agrado, porque estou passando toda hora perto da mesma, na hora que eu passava, ela ainda fazia assim, ó, e eu fazia também, e a mão dela batia na minha assim. Pronto. De passagem.
A gente faz isso em casa? Mas como é que nós fizemos lá aquele dia? A gente sorria muito uns para os outros. Na hora que a gente sentava assim para parar, eu tenho uma irmã que olhava para mim e falava assim, mas você está tão bonito. Falou para mim. Tem bom de ouvir, gente. Você está tão bonito. Olha que frase gostosa. Eu gostei tanto que eu fiquei me perguntando, eu já falei isso para os outros? Eu me dei conta que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Você está tão bonito. Acho que eu nunca falei. Se eu nunca falei, o que é que eu fui? Diferente. Podia ter sido diferente. Para dizer a verdade, foi só essa irmã que me chamou de bonito. As outras não chamaram, não. Mas será que elas não pensaram? Pode até ter pensado, mas não falaram. Então, se não falou, foi indiferente. Naquele pedacinho ali. E eu penso que eu agradei muito aquelas minhas irmãs lá. Não tinha nenhum irmão. Só irmã. Eu tenho um irmão, mas esse não veio nessa festa. Só tem um. Os outros são irmãs. E também não são 17, não. Uns já morreram. Naquele tempo morria cedo, né? Bom, aí eu fico pensando, eu fico vendo o trato assim familiar, que está toda a família reunida e todo mundo ali. O trato é muito para ser servido. Está todo mundo querendo contar um caso engraçado, está todo mundo querendo fazer uma gracinha. Às vezes faz gracinha em cima, à custa do outro lá. E então, mas fez a gracinha, aí todo mundo ri e tal, ficou divertido, mas você não serviu, você foi servido. Às vezes a gente conta uma história, um caso, uma anedota, uma coisa, e na hora que a gente acaba, não dá nem tempo de ninguém aproveitar o gostinho final da história, o outro já está contando uma dele. Aí eu falo assim, poxa, dá um tempinho, deixa o pessoal acabar de rir, poxa. Você está querendo tomar o prestígio da minha história para você? Você quer pegar carona no meu sucesso? Mas que sucesso é? Contei uma droga, eu contei um trocadilho lá, muito inteligente que eu vi. Teve pouca graça, eles teve pouca graça porque cada um queria contar um. Não deram muita atenção para o meu. Lá adiante eu voltei e falei assim, vocês pensaram bem naquele trocadilho que eu falei aquela hora? Aí um lá falou assim, fica quieto, pai, nós prestamos atenção sim. Você já foi admirado bastante. Quer dizer, fazendo gracinha. Eu ri, né? É um pouco engraçado. Mas não é agrado. Não é servir isso aí. Ou seja, não sabemos servir nem os parentes mais queridos. Quem que é o pessoal que você mais ama? É a turma da sua família? Isso é verdade universal. A gente ama, mais é a família da gente. Agora, com quem você briga mais nesse mundo? Com esse que você mais ama, com a sua família. É com quem você mais desentende e tal. E é qualquer coisa. E quando briga e desentende, e a gente vai analisar o motivo, está entre servir e ser servido. Pois bem, as causas de sofrimento desta vida, 80% vem desta vida. Porque os espíritas aprenderam que a gente nasce outra vez. Nasce muitas vezes. E com isso eles aprenderam a botar a culpa de todas as dificuldades desta vida nos erros da vida passada. Porque quando o meu pecado foi na outra vida, a minha culpa fica menor agora, aos olhos de todo mundo. Porque tem uma chancezinha de não ter sido isso. Você não sabe se foi isso.
Você só tem uma hipótese explicativa, mas não tem certeza aqui. Então, quando a gente fala, eu devo ter sido muito cretino na outra vida, porque ando numa falta de dinheiro danada. Mas será que é da outra vida ou é desta? Você já seguiu aquele ditado de que Deus ajuda a quem cedo madruga? Que hora que você levanta todo dia para trabalhar? Qual é o tipo, qual é a quantidade de garra, de autodeterminação para o serviço que você tem? Eu, na minha experiência, nunca vi nenhum sujeito que tem garra que está pobre. Todos os caras que enriqueceram por esforço próprio são aqueles que tinham garra. Mas não é só garra que precisa, não. Precisa ter garra para o serviço, que é a principal condição. Mas também precisa ter saúde, precisa ter um pouco de inteligência para fazer escolhas corretas e tal, né? Mas isso aí quase todo mundo tem. O que não tem mesmo é garra. Aqui no Brasil, sabe qual que é a regra? Falta de garra. Sabe que no estrangeiro a regra qual que é? Garra. Você pega os israelenses, por exemplo, os turcos, os sírios, os pessoal aí, que vem aqui para o Brasil, não tem nenhum pobre aqui. Você já viu? Esses estrangeiros pobres? Os caras mais ricos da cidade da gente é turco, é sírio, é judeu, esse pessoal aí. Porque eles têm uma garra danada. Japonês tem uma garra danada para serviço. Os dois povos que têm mais garra que o mundo conhece, assim, teoricamente, é alemão e japonês, né? A Alemanha estava arrasada em 1945. Em 1960, já era a primeira economia da Europa. O Japão estava arrasado em 1945, até bomba atômica jogaram neles lá. Sempre foi a segunda, terceira economia do mundo. Primeiro Estados Unidos, segundo Alemanha, terceiro Japão. Tem assim. Por quê? Porque japonês trabalha 16 horas por dia, normal. Eles todos têm esse tipo de coisa. Se brasileiro tivesse garra, esse país aqui era o país mais importante do mundo. Não tem garra. O brasileiro é tranquilo. E isto é falha espiritual. Mas a nossa índole aqui foi facilitada para ser desse jeito. Pega nós todos. Tem exceções aqui entre nós. Esses caras que tinham garra. Pois o meu pai era um cara que tinha garra. Ficou rico. Ficou milionário. A partir de esforço dele. Mas aí ele perdeu tudo num negócio mal feito com o Estado. Fez uma estrada de uma cidade para outra. Por um contrato mal feito com o Estado. No fim, o Estado não pagou porque o contrato lá não foi registrado, sei lá o que, tal, não pagou. E ele perdeu tudo pagando. Ele acabou pagando a estrada. Mas ficou sem nada. Pois a partir do sem nada ele ajuntou tudo e tal, e comprou fiado uma terrinha lá, e arrebentou umas pedras lá e descobriu mica. Em 2 anos ele estava rico. Bom, foi por causa da mica, mas ele foi para um lugar onde ninguém ia, ninguém queria ir. Comprou uma montanha lá que ninguém aceitava nem de presente. E lá é que ele achou mica. Cavando ele mesmo lá. Bom, ficou rico. Milionário, viveu vários anos milionário, perdeu tudo. Não sei como. Eu era pequeno nessa época. Quando eu estava crescendo, meu pai estava pobre. Não, logo no comecinho do meu crescimento, ele já tinha ficado rico a 3ª vez. A minha primeira infância, meu pai morava na casa enorme, tinha carro. Tinha 3 carros na cidade, um era do meu pai. Um Ford 29. Mas era, 1940 e pouco. Né? E
É assim que ele tinha uma garra danada. Madrugada, nunca ele levantou depois de 6 horas. 6 horas ele estava trabalhando há muito tempo. Meu pai. Tinha uma garra medonha. Ficou rico a terceira vez com construções. Eu não fiquei rico nenhuma vez. Não tem garra nenhuma. Bom, fui outra coisa, né? Fui estudar e tal. Caí na besteira de ser professor. Professor não fica rico, né? Mas foi bom que eu aprendi coisa e tal. Isso aí me ajudou a pensar e tal. Mas olha só. Então, eu estou dando aqui regras gerais. E agora nós estamos todos interessados num tipo de vivência extraordinária, que é uma vivência de ordem espiritual. Ninguém nunca foi motivado para ter esse tipo de vivência. Eu só sei que tem essa motivação violenta no espiritismo. Para o indivíduo ser mais espiritualizado. Ser espiritualizado é cumprir o mandamento do Evangelho com esforço, com garra, com decisão. Se fizer isso, você vai se alterando a sua conduta, a sua capacidade de lidar com os outros agradavelmente. Se fizer isso, você está espiritualizando sua vida. Aí você tem que ter um bom preparo de esquecer a ofensa, deixar para lá, não vingar de jeito nenhum, ter paciência, não passar raiva, não se irritar. Quer dizer, tem um monte de coisa que nós não vamos conseguir. Mas a gente tem que saber e tentar conseguir pouquinho. Você não tem que conseguir tudo. Se você conseguir 10, 15% em cada existência, rapidamente você chega no 100%. Mas ninguém consegue 10% em cada existência. Consegue menos. Mas são muitas virtudes que a gente tem que tentar, né? São 100 virtudes. A gente tem que tentar todas. Pouquinho disso, pouquinho daquilo, tal. Você tem que sair desta vida, quando terminar agora, daqui a 100 anos, quando você morrer. Quando você morrer, você não vai morrer, você vai ter um choque danado. Você pensa que vai morrer e não vai. Na hora que você acordar e tal, fala, que houve? Você morreu. Eu falei, morri nada, eu aqui. Falei, seu corpo morreu. Falei, mas o que é isso? Falei, assim, é assim que é. A morte não existe. Você fica vivo. Falei, e agora? E o meu dinheiro? Falei, ficou lá. E a minha roupa? Ficou lá. E essa que eu estou usando aqui? Já é a misericórdia divina que está te emprestando. Daqui para frente é assim. Falei, como é que é? E aí? Eu disse, ó, Jesus falou lá, você não leu? Cada um vai ter do lado de lá segundo as suas obras por aqui. Como é que você viveu lá? Vivi egoísta, tentando ser servido. Pois é, então você não tem nada aqui. Mas você pode melhorar, tal. Vou te levar para conversar com alguém quer dizer, é assim que é lá. Agora, na proporção do seu esforço aqui, para se tornar pessoa melhor, você escreve um mérito para quando desencarnar, estar bem assessorado. Tem gente que ao desencarnar no hospital, na hora que ele acorda assim, parentada desencarnada, ele está tudo lá, amigos, gente que morreu antes, está tudo lá. Oh, que bom que você voltou, rapaz, olha aí, tá. Amanhã nós vou te levar no lugar aí e tal. Quer dizer, aí já começa. Fala, mas é só passear? Falei, não, só a primeira semana. Tem uma semana de férias lá. Uma. Depois que você estiver inteiro, direitinho e tal, sair do hospital, essas coisas, lá. Aí você tem uma semana. E depois disso, fala, tem um servicinho aí para você. É só das 7 da manhã até as 6 da tarde.
Depois tem folgas, tem descanso, tem remuneração. É assim. A vida continua. Aqui é um outro mundo. Não é muito diferente lá da Terra, não. Quase igual. Só o seu corpo que é mais vantajoso, que é mais leve, mais bonito. Você pode aprender a voar. A gente voa, chama volita. Você levanta assim e viaja. Voando. Tem isso? Que bacana. Pois é. Tem uma série de facilidades aqui. Aqui é que é a verdadeira vida. Eles vão falar. Jesus falou isso lá. Você não sabe porque você não leu o livro lá. Então, quer dizer que conforme a gente viva melhor por aqui, do lado de lá a gente tem uma série de vantagens, de consequências boas. Então a gente volta para cá, assim, volta. Mas se você tiver um progresso bom, você não volta antes de uns 80, 100 anos. Você fica lá. E quando voltar, volta com um programa estabelecido. Tem nos trinques aí. Você já está muito mais aperfeiçoado e tal. Quer dizer, a lei divina. Você sabia que Deus gosta muito de você? É seu pai? Mais do que todo mundo junto no mundo. De uma vez só. Gostando de você, não chega um milésimo do tanto que Deus gosta de você. Ele está cuidando de você, há milhares de anos por aí. Você partiu lá de grilo, de gafanhoto, lá de trás disso ainda, de bactéria. E chegou a ser humano, passou pela fieira dos animais. Deus está te acompanhando, é o princípio inteligente que está evoluindo. Quando você ganhou a condição de ser um espírito, aí é humano. Porque animal não tem espírito, tem princípio inteligente. Que é o espírito sem livre-arbítrio. Sem razão, sem aquelas coisas. E daqui para frente você tem um percurso para a angelitude. É só chegar naquele 100% lá, ó. Aquele que eu escrevia, aquele máximo lá, ó. Chegou naquele máximo lá, ó. Máximo. Lá é espírito puro, anjo. Todo mundo vai ser. Mas todo mundo vai. Pensou o quê? Que Deus ia fazer um anjão lá, prontinho, anjo, e você aqui. Que injustiça seria essa? Eu, quando era pequeno, pensava que era assim, porque eles me ensinaram que era assim, né? Deus criou os anjos e os homens. Os anjos são anjos, o homem é homem. O homem nunca vai ser anjo. Mas ele não perguntou para mim o que eu queria. Ele não me deu a escolha. Eu queria ser anjo. Por que você queria? Você queria ser homem? Você não queria. Perguntasse para você, você ia ser anjo. Então não pode ter duas criações, tem uma só. O pessoal daqui está progredindo. Porque quando você se transformar em espírito superior, você já é meio anjo. A gente pode ter, tem umas pessoas aqui nesse mundo que são boazinhas. A gente sabe que elas são superiores a gente. Elas são boazinhas, muito mais inteligentes, muito mais esclarecidas, muito mais corretas, muito mais dignas, tudo mais do que a gente. A gente fala, poxa vida, queria ser essa pessoa aí. Por que Deus não me fez assim? Fala, não, ele chegou lá, você também vai chegar do jeito que esse cara aí é. E depois você vai para frente, até chegar anjo. Só que isso demora. Primeiro você tem que saber disso e esforçar. Você não está fazendo força consciente. Você está deixando a vida acontecer, cuidando da matéria aí, ó. Você quer prestígio, você quer coluna social, você quer ser sócio do Automóvel Clube, viajar para a Europa todas as férias, ou para Miami Beach, ou para Beverly Hills. É isso que você quer. Que é o que todo mundo quer. Porque é o que a gente sabe que é bom. A gente não é mau, a gente só é tonto, a gente só é mal informado.
Então a gente dedica todo o esforço em cima do mundo. Jesus falou assim, ó, tem o reino do mundo e tem o reino de Deus. Né? Você tem que viver no mundo sem ser do mundo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus falou. A gente não, deixa o reino de Deus para lá. Ah, Deus vai ter pena de mim e me dar um lugarzinho lá depois. E agora eu vou viver o reino do mundo aqui. Mas não vai nada. Na hora que você desencarnar, você está mal para burro. Mal para burro. Ah, eu vou para o inferno. Não, você volta para cá, aqui é um inferno lascado. Volta para cá. Você vai ser sem talento, sem dinheiro, sem conhecidos, sem proteção, sem nada. Então é um inferno lascado na sua vida. Se você passar a vida toda sem roubar, você já ganhou bem a encarnação. E se você não matar ninguém, você já tem um prêmio alto. Isso para quem é ignorante e tal, nasce na favela, e que tudo vão embarcar na droga e assaltar. É o destino, é a sequência natural, o espírito atrasado. Agora, se algum deles entender e esforçar e sair conta própria, nossa. Quem nasce em favela e cresce em favela, nós aqui no centro trabalhamos muito em favela, por isso que eu sei essas coisas. Agora, a gente vai em favela fazer o quê? Não é levar comida para pobre, não. Nós vamos levar informação para eles. Agora, eles não aceitam informação sem comida, né? Então nós levamos a comida também. Jesus fazia isso. Jesus nasceu para dar comida para pobre, fazer milagre, curar cego, paralítico, etc. Não, ele fazia isso para atrair o pessoal. O negócio dele era divulgar o Evangelho. Foi isso que Jesus veio fazer. Eu vim para trazer a lei de meu Pai. Então agora nós estamos aqui, ó, com o Evangelho na mão, nós temos que conhecer o Evangelho, para poder orientar o nosso comportamento. A ideia toda é ser pessoa melhor. Como? Com os seus parentes em segundo lugar. Primeiro lugar com os de fora. Por quê? Porque é mais fácil. Você vai primeiro no mais fácil. Você aprende a tratar lá no centro, por exemplo. Você viu, o pessoal que vive aqui no centro tem uma motivação intensa para ser amigo, cordial, né, fraterno uns com os outros, né? Uma motivação imensa. E depois vai para casa. Chega lá, tem a parentada, que é difícil para todo mundo. Todo mundo sabe como os parentes são difíceis. E a gente gosta deles muito assim mesmo. São parentes. Mas eles são complicados. E aí, como os parentes são prioritários, mas a gente tem que se preparar com o mais fácil lá fora. E voltar e depois aplicar com os parentes aquela conduta correta, conveniente que a gente aprendeu lá fora. Com os amigos, com os companheiros, com os colegas. E outra coisa, parente não é descartável, não. Ah, não está bom, eu vou embora, vou te largar. Não, você não pode largar e ir embora. Sua mulher, por exemplo, deu a vida toda com você. Quando chega lá adiante, você ainda está inteira e ela está meio estragada. E aí você vai atrás de uma outra que está te aceitando lá, muito mais nova. Larga a mulher. Shhh, faça isso. Você está enrolado se você fizer um trem desse. Você sabe que na outra encarnação a gente pode nascer mulher? Você pode nascer mulher, um homem vai fazer desse jeito com você. Você plantou, você vai colher. Então os parentes não são descartáveis, eles são recuperáveis. É assim que tem que lidar com o parente. Porque
para cada parente da gente, a gente tem uma falha que a gente sabe que eles têm. E aí você tem que conviver com eles ali, ó, aplicando a técnica carinhosa, porque somente com amor é que você consegue alcançar a pessoa. Ter paciência. Ah, minha filha pintou o diabo comigo, vou largar ela para lá. Vou não, vou continuar amando ela. Ela não é. Ir fazendo por ela. Ela vem atrás de mim, eu recebo ela. Ela me pisa, tá bom, abençoa, ela vai embora. Daí ela volta e eu abençoo. Por quê? Porque mãe é assim. Não é só mãe não, todo mundo é para fazer isso. Mãe que consegue mais, né? Os outros não falam porque não conseguem. Mas era para fazer. Todo mundo tem que ter paciência uns com os outros. As pessoas não são más, elas só são ignorantes. Porque o erro, a maldade, não existe. O que existe é a ignorância. É a falta da informação do bem que faz o mal. O mal não tem existência real. Mal é a ausência do bem. O mal não é uma entidade. O mal é a ausência do bem. Quando o bem entra, o mal acabou. Quer dizer que o indivíduo que está no mal, ele pode sair do mal e começar no bem e pronto, acabou. E você precisa de lidar com seus parentes desse jeito. Estou dizendo você, mas é você ser humano. Eu sou ser humano, então para mim também igualzinho. Igualzinho. Eu também tenho os mesmos problemas de família que todo mundo. Se tem problema de família, tenho. Mas você tem 3 filhos? É. Agora mesmo tem 2 desses que estão brigados. Lá. Agora mesmo, estão brigados. E eu lá no meio, tentando botar pano quente daqui e dali. E aí um reclama comigo, eu dou razão. O outro reclama, eu dou razão. Fala, mas é eu que tenho razão ou é ele? Fala assim, é você que tem. E você? É você que tem. Não, você não está, Maria vai com as outras, não? Fala, eu sou o pai, negão. Eu tenho que botar uma linha de afeto aqui. E eu não tomo partido. Então a gente reunia todo mundo. Agora eles brigaram, tem um que não vai. Então eu vou uma semana aqui, outra semana ali, uma semana aqui. Eu. Por causa de quê? Porque eu sou o pai deles. Então, isso aí é para a gente. Eu estou tentando aplicar o que eu aprendi, fazendo assim. Agora, quando eu subo aqui, eu estou tentando divulgar isso que eu penso, que eu aprendi, que tem que fazer. Que todo mundo que escuta tem um compromisso de analisar para ver se aquilo serve para ele. Se servir um pouquinho para você, o seu compromisso é esse. Agora você não é mais tão ignorante. Porque ignorar é não saber. É isso que é ignorar. Ignorante não é cara bronco, não. É um indivíduo que não sabe. Agora, se ele sabe, ele deixou de ser ignorante. E a sabedoria divina está tendo paciência conosco. Enquanto nós somos muito atrasados, muito ignorantes. Nenhum de nós está perdido por causa dos males que faz. A gente só está atrasando a felicidade. Só isso. Quantas horas são, hein? 9h10? 9h15? Volta aí o relógio. 9h10 tem que terminar. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Dá uma meditadazinha nisso. Lembre-se assim, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso. Com os meus familiares. O principal compromisso da existência de todo mundo é com a família. Haja o que houver com a sua família, você tem que estar lá, apoiando eles. Mas me detestam, assim, então senta na porta e fica lá, pedindo desculpa.
Mas eles que erraram. Você pede desculpa, faz igual o Chico Xavier. Visitava os pobres, chegava lá, agradecia a eles. Dava dinheiro, dava alimento, abençoava, rezava com eles lá, ia embora e agradecia. Oh, muito obrigado, minha filha. Obrigado, você me ajudou muito. Como ajudou? Você que me ajudou. Eu falei assim, não, você que me ajudou. Nós temos que aprender isso. É muito difícil praticar isso. Mas a gente tem que saber e tentar. Tenta devagarinho. Faz aquela coisinha pequenininha que você consegue. Mas faça. De tanto fazer as pequenininhas, você vai fazendo as médias depois. Até chegar nas mais difíceis. Nós temos que crescer. É assim que cresce. Então, tenham todos uma noite muito agradável, muito boa. Pensa na serenidade. Fala, que bom que vai ser quando eu tiver. Mas esse pouquinho que eu já tenho, deixa eu gastar. Deixa eu usar. Um pouquinho de serenidade que eu tenho. Fiquem com Deus. Ótima noite. Vamos estar juntos mais vezes. Vamos trocar um pouquinho de afeto. E que Jesus esteja muito perto de vocês. Sempre. Obrigado.